Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Segue a Pauta, agora nesse novo formato, né? Formato podcast. Eu particularmente estava com muita saudade de falar um pouco com vocês e nesse novo momento a gente vem falar para o segmento condominial tudo o que vocês precisam saber, tudo o que vocês precisam compartilhar no dia a dia do seu mundo condominial. E tenho a satisfação de trazer dessa vez, nesse formato, Cida Azevedo, ela que é síndica profissional e vai dividir comigo esse momento aqui tão importante para o segmento condominial de Alagoas. Olá, sejam bem-vindos, né? Para mim é um prazer estar cooperando com esse programa e participando com ele, né? E assim, nesse ano 2023 a gente vem com muita novidade, muita coisa boa, muita coisa que vai interagir você, que vai trazer conhecimentos base para você saber como cobrar no seu condomínio. É importante. E aí? Então, Cida, eu fico me perguntando, qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa função aqui em falar para esse pessoal? Como eu falei, a gente precisa levar para o dia a dia do segmento condominial tudo aquilo que precisamos saber. Tudo que a gente precisa tratar com o síndico, toda a responsabilidade que o síndico tem que ter na sua gestão e o melhor também, fazer com que o condômino saiba como se posicionar, Sim. Como tratar, né? Esse é o grande X da questão hoje em dia. Então essa é a nossa nova pegada do Segue a Pauta Podcast, o seu programa do segmento condominial, né? Esse segmento tão complexo, mas não complicado, tá, pessoal? E para nos auxiliar neste novo programa, a gente vai trazer várias pessoas aqui, mas a gente tem uma equipe que, assim, é uma equipe que vai ficar aqui compartilhando vários programas conosco, né? Que são os nossos participantes, convidados e fixos. Não, dizem que no podcast tem o host e co-host e eles seriam o quê? Eles o quê? Não, a gente pode dizer que é co-host. Então, pessoal. Só para confundir. Vou apresentar para vocês agora Dr. Tiago Oliveira, advogado especialista condominial. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação de estar aqui e esperamos contribuir muito com esse novo formato do nosso Segue a Pauta. Essa reformulação tão esperada e finalmente chegou e vamos aqui trabalhar, vamos com tudo, vamos para cima. E ela, Cida? E a gente fala da Nádia, né? Que está aí fazendo a diferença, né? A vice-presidente da Comissão do Direito Condominial aqui em Alagoas. Nádia, seja bem-vinda. Vai ser um prazer compartilhar, trocar ideias, discutirmos vários conteúdos aqui. Então, fala um pouquinho aqui o que você vai trazer para a gente. Olá, Cida. Olá, Tiago. Muito feliz em estar de volta ao Segue a Pauta e desta vez ladeada pelos amigos, né, pelos colegas advogados, Dr. Francisco Vasco, Dr. Tiago Oliveira. Estou à frente, né, junto com o Dr. Francisco, da Comissão de Direito Condominial da OAB de Alagoas, na função de vice-presidente. E é uma satisfação movimentar esse segmento, trazer conteúdo para esse segmento. Esse que é o nosso principal objetivo. O projeto Segue a Pauta, que iniciamos no período da pandemia, a convite de Tiago, levamos muitos síndicos, muitos prestadores do segmento, trouxemos muito conhecimentos enquanto estávamos sozinhos, pois nenhum dos decretos que eram divulgados, que eram publicados naquela época, seja municipal, seja estadual ou a nível federal, englobava dentro daqueles decretos, daquelas regras, o segmento condominial. Então, tivemos que nos dar as mãos e sair mesclando, interpretando, fazendo analogia, pegando do estado vizinho, pegando de outro colega, soluções que pudessem facilitar para que o síndico pudesse implementar no dia a dia da vida condominial, porque tudo parou, né? Veio a questão do fique em casa, mas o condomínio não parou. Ninguém do condomínio ficou em casa. A portaria funcionou, a zeladoria funcionou, o administrativo funcionou, tudo em torno do condomínio, não teve qualquer paralisação. Muito pelo contrário, o síndico ele teve que se reinventar, porque tinha a criança que estava tendo aula online, a outra que estava brincando e o professor que estava tentando passar a aula. Veja as situações que tivemos que abordar. Então, foi nessa inovação que o Segue a Pauta nos convidou e nós fizemos diversos momentos e estou muito contente de estar participando desse novo formato do podcast, Segue a Pauta Podcast 2023. É uma grande satisfação. Doutor Francisco, né? Francisco Vasco,
que é o presidente da comissão, fala um pouquinho para a gente o que é você estar de volta aqui nesse Segue a Pauta, o que é que como é você estar à frente dessa comissão, né? E como você vai compartilhar com a gente aqui conteúdos que podem ajudar o condômino, o morador, a saber realmente o que é que eles precisam saber e se posicionar em assembleias e até cobrar em conversas com o síndico. Tiago, Cida, primeiramente, parabéns pelo programa. Uma Obrigada. satisfação estar aqui presente ao lado de todos vocês. A OAB hoje ela tem um papel significativo. Na verdade, a OAB sempre cumpriu uma função social, né? E também a gente traz esse viés para o próprio condomínio. O condomínio é uma sociedade, né? Tem várias pessoas que convivem ali diariamente. Esse ponto trazido pela Nádia, em razão da pandemia, foi o que aflorou realmente a demanda condominial ao longo desses anos. Acredito que todos nós aqui que atuamos no dia a dia, nunca atuamos tanto quanto dos últimos 2, 3 anos para cá, né? E a gente tenta, através da OAB, fomentar a área, né? Trazendo eventos, trazendo seminários, de alguma forma que a gente consiga contribuir para o cenário condominial, e não só para os advogados que atuam na área, mas também os síndicos, os conselheiros, os prestadores de serviços, que são muito importantes, né? E os próprios moradores. Todos os eventos são abertos quando há uma inscrição, é uma inscrição valor ínfimo, justamente para possibilitar que todos estejam presentes, participando ativamente. Sim. Nós temos uma característica muito grande no sentido de deixar os nossos eventos bem informais para que se torne um verdadeiro bate-papo, saindo um pouquinho daquele engessamento natural da advocacia, né, do ramo jurídico. Então, basicamente, seria essa a nossa função, e a gente está sempre aberto também a qualquer proposta de evento que a gente possa realizar na própria OAB. Perfeito. Cida e Tiago, nesse formato Segue a Pauta, o Segue a Pauta ele já é um programa muito conhecido no nosso segmento, né, na nossa região, mas nós temos que pensar nos nossos novos telespectadores, nos nossos novos, né, ouvintes. Então, eu gostaria que o Tiago e que a Cida se apresentassem, né? Porque nós nos apresentamos e o Tiago e a Cida não se apresentaram. Então, por mais que as pessoas estejam com saudades do Segue a Pauta, é importante trazer a apresentação da Cida Azevedo, do Tiago Correia, para esse momento do Segue a Pauta 2023. Passando a bola pra tu primeiro. Rapaz, então, eu acho que ela que vai ser a host. Bem isso. Assim, é interessante, né? A gente fica tão à vontade para conversar, achando que todo mundo já tem noção do que seja isso, né? Eu já ia entrar na parte dos especialistas. Mas é importante, doutora Nádia. Então, eu sou o Tiago Correia, tá? Sou um amante desse segmento tão complexo, mas não complicado. Tenho 10 anos agora de atuação no segmento condominial. Sou prestador de serviço, tá? E tenho uma função básica, propriamente aqui em Alagoas, que é fomentar e profissionalizar o segmento condominial. Cida vem comigo agora nessa programação para que a gente possa dividir, né, e somar os conhecimentos. Sim. Cida está aí numa linha, numa trajetória fantástica e só vem acrescentar. Eu não vou falar mais sobre o currículo dela porque é bonito. Então, gente, Cida Azevedo, né? Assim eu me posiciono porque meu nome é grande, né? Aparecida, então, e posiciona já uma barreira. Então, Cida, ele aproxima mais porque eu venho com essa proposta de uma síndica mais humanizada, né? Porém, não tenho ainda a estrelinha, né? 5 estrelinhas, né? Como é que o Tiago fala? Eu não tenho, eu sou síndico de uma estrela só. De uma estrela só. Eu ainda estou tentando pegar a minha. Mas então, tenho 5 anos de gestão condominial, né? E nesses últimos 3 anos eu venho me profissionalizando na área, né? Exatamente na área da engenharia condominial. Porque é uma área que, assim, a gente apanha muito quanto síndico, porque a gente não tem conhecimento das NBRs, a gente não tem conhecimento das NRs, a gente não tem conhecimento de várias, da 56, da 5476, que é a da gestão de reforma, não tem a técnica, né? E muitas vezes a gente é ludibriado pela equipe que vai lá, passa um orçamento, chega um orçamento de um jeito, orçamento de outro, a gente fica sem saber o que vai fazer. Então, aí, para não apanhar mais, chega de apanhar. Então, estou fazendo mentoria, me especializando nessa área da engenharia condominial, que é um diferencial no mercado, né? E, claro, quando o Tiago me chamou para fazer parte dessa equipe, fazer parte dessa proposta, eu automaticamente, quando ele disse Cida, eu digo, já estou dentro, nem perguntei o que era. Pegando essa formação da Cida, eu entendo o seguinte,
né? O síndico, ele é um cargo eletivo. É uma profissão não regulamentada, né? Vocês sabem mais do que eu, 1347 fala que a Assembleia vai eleger um síndico. Vírgula, podendo não ser morador, que carinhosamente a gente se coloca como síndico profissional. Mas está aberto ao conhecimento, tem que ser uma virtude. Tá? O síndico ele tem que estar ali em constante crescimento, em constante aprendizado, uma vez que as responsabilidades, as leis, as cobranças vem muito forte aí, né? O governo, as instituições em cima do síndico. Então, tudo é o síndico, tudo é o síndico, tudo é o síndico, porque o síndico. Bem isso. E a população? Eu costumo dizer, Cida, faço uma analogia, né? Um comparativo ao clínico, a um médico. O síndico, doutor Francisco, ele tem que ser semelhante a um clínico geral. Ele tem que conhecer de várias especialidades, um pouquinho de várias áreas, para no momento do sinistro ele saber para quem direcionar, como ele conversar com o especialista. Então, assim é o síndico. Ou seja, não tem um curso, não tem uma formação, tem as lives, tá? Então, façam e consumam conhecimento, consumam lives, consumam podcasts, consumam especialistas, né? Porque cursos assim gratuitos é o que mais tem, né? Muitos formadores de opinião agora se posicionando no segmento condominial a nível Brasil, isso é muito importante. E eu costumo dizer, não que o que fulano falou seja verdade absoluta, mas de meia hora do que ele falou, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto da fala dele, você pega para o seu dia a dia. Isso. Então, você sai formatando esse conhecimento para a atuação no seu dia a dia. Uma vez que cada condomínio ele é único, né? Então, não tem uma receita de bolo para todos os condomínios. A gente só tem 3 pilares na gestão condominial que a gente tem que se basear. A gestão administrativa condominial, a gestão do direito condominial e a gestão da engenharia condominial. Então, o síndico ele tem que ter essas 3 bases, esses 3 pilares, para poder gerir. É fazer, você precisa ter especialização, ter a formação nos 3, impossível, você não vai conseguir ter. Então, você vai fazer o clínico geral. Eu não consigo ser um bom advogado, um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom contador, um bom juiz, um bom delegado, um administrador contábil, eu não não consigo, né? Então, infelizmente. Então, assim... Psicólogo também. Né? Sim. Mediador. Isso aí é que é fato. E aí, automaticamente, quando a gente se baseia nesses 3 pilares, a gente chama aí pessoas que possam nos auxiliar, né? A gente chama administradoras e contadores que possam nos auxiliar na parte administrativa, a gente chama uma equipe de direito, como vocês estão aqui, para nos auxiliar nessa parte do direito, e a gente chama uma equipe da engenharia que possa nos auxiliar na parte da engenharia, né? Então, para isso a gente tem pessoas qualificadas, especializadas no assunto, né? Para nos auxiliar. E aí, fala um pouquinho dos nossos patrocinadores, Pegando esse gancho aí dos especialistas, a gente tem vários profissionais qualificados e competentes no segmento condominial, né? Isso é fato. E somado a isso, também temos grandes empresas. E o Segue a Pauta não poderia ser diferente, né? Eu, particularmente, eu não consigo fazer nada sozinho, né? Então, a gente precisa de pessoas que acreditem no projeto. Então, acompanhando o Tiago Correia, Cida Azevedo, Segue a Pauta, a gente tem a satisfação de apresentar a Leal Elevadores, tá? Live Portaria Remota, Pague Seu Condomínio e Lima Soluções Prediais, que estão apoiando esse projeto, né? Que eles entendem e compram essa ideia na formatação e fomentação do segmento condominial. Óbvio que temos muitas outras empresas, né? Que a gente participa no dia a dia, mas essas já começaram de pronto no pontapé inicial do Segue a Pauta e já muitas outras aí que já estão querendo entrar. O negócio está interessante. Foram as pioneiras em abraçar a ideia. Isso, perfeitamente. Pessoal, pegando um gancho aqui, Cida, também, desse programa 001 de apresentação podcast, né? A participação do doutor Tiago Oliveira, a doutora Nádia e o doutor Francisco Vasco também não é em vão. Sim. Tá? A parte jurídica do segmento condominial ela está em alta. Perfeito. Então, assim, na nossa formatação, a gente tem a satisfação de trazer para vocês também o Segue a Pauta Momento Jurídico, que vai ser comandado por essas
3 personalidades ilustres do segmento condominial alagoano que vem fazendo muita diferença, tá, pessoal? Então, o doutor Francisco vem, não mais na pessoa do presidente da comissão, e sim como advogado. Doutora Nádia, não mais como um vice-presidente da comissão, e sim como advogado. E o doutor Tiago Oliveira, não mais como membro da Comissão de Direito Condominial, e sim como advogado. Perfeito. Então, vocês vão ter a satisfação de ter a companhia dele nos programas que vão ser dirigidos e comandados por ele no dia a dia da nossa história aqui. O que é que tu acha, Cida, desses 3 nomes? Vai ser. Fala. É o nome de peso. Fala São nos nomes de bastidores. peso, né? São nomes de peso, né? E quando a gente fala assim, advogado no direito condominial, vem a Nádia, vem o Francisco, vem o Tiago, é de cara, né? Então, assim, inclusive os condôminos já começam a conhecer, né? Porque quando a gente. Eu tive a experiência recente de um dos condomínios eu implantar a gestão jurídica, né? Porque é uma dificuldade, enquanto agente gestor de condomínio, trazer para o condomínio a necessidade de ter uma gestão, uma assessoria jurídica, uma assessoria da engenharia, que são extremamente importantes, que não é um gasto, é um investimento para o condomínio, porque só a gente sabe as dificuldades que a gente tem, que precisa desses 2 profissionais ao nosso lado, né? É como a empresa, eu estava hoje falando com uma amiga minha, quando eu vinha para cá, dizendo para ela todo um sistema que é a gestão condominial. A gente tem o síndico, tem o subsíndico, tem o conselheiro fiscal e tem o conselheiro consultivo. E aí o que é que eles servem? Do lado desse pessoal aí, a gente tem que ter assessoria jurídica e a gente tem que ter assessoria da engenharia condominial. E esse é um grupo que é a base para todo o sistema de um condomínio, né? Então, se a gente deixa de ter a gente já fica ali com as pernas meia bamba, né? Já fica ali meio pendendo ali. Então, aí, trazer eles para cá, isso é maravilhoso. E trazer essa consciência para o condomínio. Então, a última experiência, quando a gente falou sobre advogados na área direito condominial, quem poderíamos chamar, foi citado de imediato os 3 nomes aqui que estão na mesa. Então, a gente não poderia chamar outros diferentes, né? E eu também não vou mentir, são nomes que estão no dia a dia acompanhando a gente como síndico, né? Então, assim, nada mais justo, vamos ali, quem está defendendo aqui a retaguarda. A nossa causa, exatamente. A assessoria jurídica condominial segue a pauta Momento Jurídico, ele vem com o cunho educativo, que é o cunho geral do Segue a Pauta, mas inicialmente de desmistificar a desnecessidade do advogado dentro do condomínio, porque apesar de ter tido um grande avanço, né, especialmente nessa pandemia, se voltou os olhos para a necessidade e a importância do advogado quanto do desempenho da função de assessoria condominial, existe ainda uma cultura de que o advogado só é necessário para cobrar inadimplência. Sim. Então, combater essa cultura, né, educar o síndico, educar o condômino, educar o conselheiro fiscal, educar toda aquela comunidade de que o advogado não é somente para judicializar um débito condominial, uma cota condominial, não tem sido tarefa fácil. Não. Mas, como costumo dizer no meu interior, água mole, pedra dura, uma hora a gente chega lá. Graças a Deus, a aceitação tem sido muito boa. Os condôminos, prestadores, a sociedade como um todo tem estado aberta para a necessidade da contratação desse profissional e tem vislumbrado que o condomínio não é somente a cota condominial. É como a questão do síndico. O síndico, ele só paga a conta. Gente, a responsabilidade civil e criminal do síndico é imensa. Gerir famílias, independente se trata de um condomínio de 7 unidades residenciais ou de 720 unidades residenciais ou maior, eu falo 720, creio que seja o maior condomínio que temos dentro da capital, da nossa capital, creio que seja 720 unidades residenciais, é muito grande. Então, são problemas a lidar com família e vem a questão daquela situação do clínico geral que o Tiago pontuou. Que o síndico ele tem que ser um clínico geral, porque o exercício da sindicatura envolve todas as áreas de uma residência, de uma empresa, de tudo. E além de cuidar, de gerir a dele, ele vai gerir de mais 7 famílias, 240 famílias, 300 famílias e assim sucessivamente. Vai depender do empreendimento que ele está à frente. Exato. Então, quando ele está amparado por uma assessoria jurídica, por uma assessoria da engenharia, quando ele tem um corpo gestor que chega junto dele, o exercício da sindicatura, ele torna-se muito mais fácil, digamos assim.
porque ele tem toda a base para lhe dar o suporte. Quando ele está sozinho, ele vai continuar recebendo as marteladas, ele vai continuar sendo responsável porque faltou energia, porque faltou água, porque choveu, né? Porque o síndico ele é responsável por tudo. Perfeito. Até quando não tem vaga no grupo. Inclusive por não ter vaga no grupo do WhatsApp, gente. Quer dizer... Essa pra mim é nova. Foi de hoje. Então, assim, trazer o Segue a Pauta, esse momento jurídico do Segue a Pauta vai ser... O cunho dele é exatamente esse. Desmistificar, né? Desmistificar a necessidade da contratação da assessoria jurídica e trazer a importância da atuação deste profissional para esse segmento. Gente, só validando aí, quer dizer, validando o que já está pacificado, né? É de suma importância para o síndico. Tá? A gente fala do síndico profissional, mas de fato a gente vê muito síndico orgânico, síndico morador fazendo bom trabalho. Então, para mim é isso, síndico é síndico. Síndico é síndico. E a responsabilidade está aí, mas não necessariamente ele precisa saber tudo, mas ele precisa sim estar amparado de profissionais qualificados para orientá-lo, como a doutora falou. Mas bom, esse pessoal fala demais, hein, Tiago? Se deixar essa co-host e essa co-co-host aí... É só isso, a gente tem muita lenha para queimar. Não deixa rapaz? O pessoal falar, tá todo mundo ansioso. Doutor Tiago, eu quero ouvir de você. Qual que é o seu pensamento, qual que é a sua visão para esse momento do Segue a Pauta em falar para o condômino, para o síndico, para a população em geral? Eu acho, e na maioria das vezes a gente tem que ser direto, eu acho que a importância de Segue a Pauta é nada mais, nada menos do que informação qualificada e direcionada. Eu acho que se a gente pudesse colocar palavras institucionais para o Segue a Pauta, a gente tinha que ir por esse caminho. Porque a gente precisa de uma linguagem clara, a gente precisa de uma linguagem direta, precisa de uma linguagem que tanto você forneça subsídios para as questões mais práticas do dia a dia do síndico, como também você cause essa interação com os condôminos. A gente hoje vê muito esse conflito de informações, a gente vê também informação que vem de todo quanto é lado, que o pessoal, os próprios condôminos às vezes tentam justificar, tentam utilizar para estabelecer um diálogo com o síndico, mas às vezes essa informação ela não está filtrada da maneira correta. Então eu acho que o nosso papel aqui, né, inclusive como juristas, é justamente a gente fornecer um conteúdo qualificado, mas nos desprendendo do formalismo, do excesso de formalismo. Isso aqui acho que a gente tem que ter um bate-papo leve, né, que a gente consiga, de fato, passar e fazer essa interação. E entendo eu, e discutimos muito na elaboração desse novo formato do programa, que é imprescindível que, de fato, a gente tenha um advogado aqui sempre discutindo as questões mais cotidianas com vocês, porque, impreterivelmente, a gente tem esse link das questões administrativas, das questões do trato entre pessoas com as consequências jurídicas, né? Ou seja, tudo a gente está num contrato de consumo, tudo a gente está numa possibilidade de resvalar numa situação de responsabilidade civil. Então, cada vez mais, a gente está dentro e sendo necessário do condomínio. Não existe você pensar numa gestão consciente sem que você tenha um bom suporte administrativo, concordo plenamente com você, né? Um bom suporte também do pessoal da engenharia, inclusive tema que para mim é muito caro e eu sou muito apaixonado e estudioso dessa matéria, mas eu acho que fazendo todo o link, o braço direito principal do síndico hoje é aquele que faz a interlocução, é aquele que dá a segurança jurídica ao síndico para ele fazer as contratações, para dizer como pode, o que fazer, até onde ir, como interpretar do ponto de vista legal o regimento interno, a convenção, o Código Civil e todos os dispositivos de lei alternativos e paralelos que surgem para poder sim ser, digamos assim, tentar ser a enciclopédia jurídica de bolso do síndico. Então esse acho que é o nosso objetivo. Perfeito, perfeito. Alô você, tá chegando agora, não tá entendendo nada? Esse é o novo modelo do Segue a Pauta Condomínio, formato podcast, que vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas no canal do YouTube e o canal do Instagram também, Segue a Pauta Condomínio, que a gente vai estar soltando flash lá e que você vai poder estar acompanhando essas informações e muito mais, ou seja, tudo do segmento condominial, você que mora em condomínio, você que pretende morar, você que pretende entrar nesse meio, você segue a pauta, você vai viver tudo aquilo que você tenha
verdadeiramente a importância em saber, tá? Palavras dessa, como o doutor Tiago falou, vem somar, hein, Cida? Vem somar bastante, né? Para todos vocês, né? Porque, assim, não adianta a gente falar só para o síndico. Você, morador, você que quer morar num condomínio, é importante você saber como aquele condomínio funciona, os seus direitos, os seus deveres, né? O que você vai cobrar, com quem você vai falar, porque nem tudo é o síndico, pelo amor de Deus. Então já sabe, se inscreve, tá? Marca lá o sininho, recebe lá as informações e acompanha. Transmite também, manda o seu pessoal também tá acompanhando. Curte, manda para o síndico, ou baixa, manda lá no grupo de WhatsApp do condomínio as informações para que a gente possa estar fomentando esse conteúdo, tá? Doutora Nádia, tem uma perguntinha para você, assim, bem básica. Como é que a gente pode ajudar a esclarecer, né, aos moradores de condomínios, né, e quem pretende comprar ou morar em condomínio, porque quem mora em casa tá de boa, né, mas se for morar em casa no condomínio, também ele vai viver essa realidade de condomínio. Então, saber dos seus direitos, seus deveres, né? Como a gente enquanto síndico, trazer essa pauta para dentro do condomínio, porque às vezes a gente quer trazer e a gente sente uma barreira ali, né, Tiago? E a gente ficaria, você só quer ser a dona da verdade, quando na verdade a gente quer fazer com que as pessoas entendam o que é a função do condomínio e o que é o direito dele, e até onde vai o direito e até onde vai o dever. Como é que a gente pode fazer isso dentro de um condomínio, doutora Nádia? Então, Cida, dando conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Em qualquer escala, em qualquer profissão, em qualquer segmento. E no condomínio não seria diferente. Se eu tenho a necessidade, ou se eu passei a querer residir no condomínio, enquanto condômino, meu primeiro momento, enquanto adquirente, na verdade, meu primeiro momento vai ser o quê? Procurar saber as regras que existem naquela comunidade que eu pretendo me vincular. Então, esse é o primeiro momento. Quando eu estou síndica, se eu estou síndica, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar as boas-vindas àquele condômino. A gente sabe que nem sempre é fácil, porque o síndico é multitarefas, né? O síndico, ele é o clínico geral do condomínio, como a gente já utilizou no primeiro momento da fala. Respeitosamente, tá? Respeitosamente, deixando bem claro, tá? E por que clínico geral? Porque ele tem que saber de tudo um pouco e entender de tudo um pouco. Então, não tem como o síndico estar pegando todo mundo. Oh, muito bem-vindo, chegue, vou levar. Oh, seja bem-vindo. Não é assim. O que é que ele vai fazer? Elabora um manual das boas-vindas. Pega as principais regras do regimento, pega as principais regras da convenção, coloca naquele manual das boas-vindas, coloca o timbre do condomínio, dá uma mensagem, seja muito bem-vindo ao nosso condomínio. Aqui nós prezamos pela uma convivência harmoniosa, conheça as nossas regras, conheça os principais pontos que podem causar algum desentendimento entre você e seu vizinho. Então, lista horários, recolhimento de lixo, mudança, os principais pontos que o síndico já sabe que dá conflito. Coloca naqueles manual das boas-vindas e dá. Chegou o momento, vai ter lá o agendamento da mudança, o síndico é que vai fazer? O síndico ou o corpo gestor, porque o síndico ele tem o suporte da administradora. Tá chegando mudança, tá chegando condômino para a unidade tal. Liga, pergunta se já recebeu o regimento interno, se já recebeu a convenção, porque muitas vezes não é um proprietário. E muitas vezes o proprietário, apesar de ter a obrigação de fornecer a convenção e o regimento interno para aquele morador, muitos não fazem. 99% então, não é porque eles não fazem que a gente pode também se esquivar. Não que seja uma competência do síndico, deixando bem claro. Legalmente não há qualquer competência do síndico em fornecer, ser obrigado a fornecer regimento e convenção, a não ser que seja solicitado. Isso é a obrigação de quem está indo morar. Eu tenho que saber as regras de onde eu estou indo morar. Isso. Então, é a obrigação do proprietário, do inquilino. Mas faz essa gentileza, já desarma, já traz ele para perto de você. Então, é o principal. Um outro ponto, coloque informativos, passa a incluir mensalmente. Mensalmente vai ficar muito rotineiro, todo mundo já sabe, isso é muito batido. Vê os problemas que são mais corriqueiros naquele condomínio. A gente sabe que não tem condomínio 100% na paz. Tem aqueles que têm as menores incidências e tem os maiores. Desde o barulho da criança, que incomoda apenas um vizinho. Ninguém mais se incomoda, mas tem uma pessoa que se incomoda. Então, gente, chama as crianças, olha o horário, veja a proximidade, fugir um pouquinho do playground,
chama seu filho, vamos tentar fazer aqui, coloca desenhos, coloca giz de cera, coisas tão simples que você pode atenuar, entreter aquela criança e amenizar qualquer problema que um condômino venha a se sentir ofendido, qualquer que seja a conduta. Então, comunicados, manual das boas-vindas, informes nos grupos de WhatsApp. Hoje a gente sabe que a tecnologia está em todo e qualquer lugar, o condomínio não é diferente, então todos os condomínios têm um aplicativo, pelo menos a sua grande maioria já tem um aplicativo, já tem um formulário na portaria. Então, facilita. E falam que vida de síndico é fácil, né? Não, e o mais interessante, você está falando isso aí, e assim, eu costumo dizer que não basta só colocar um comunicado, você tem que fazer de forma lúdica. Como assim? Tem que desenhar mesmo. Não é só reproduzir o que está escrito. Não adianta reproduzir, porque você reproduzindo o que está escrito e a pessoa só lê a primeira frase. Então, já não lê mais. Então, aí já dá problema. Então, é realmente isso, é você fazer de forma lúdica. Eu descobri que quando a gente coloca assim... coloca lá, horários da academia, e aí eu coloco em desenho os horários... bota ali a noitinha, bota ali de dia. Bota... Bem meigo, né? Bem nenenê, né? A imagem... bem afloreado funciona. Quando você coloca uma coisa mais seca um pouquinho, acha logo que você está sendo ríspida, né? É bem tênue a linha do síndico, Cida, né? então você é uma das percursores, então, do condomínio design, né? Depois do wall design, então você tem agora tá à frente do condomínio design, né? Eu Ótimo. também nisso. Todo comunicado que eu passo no condomínio é design. Eu chamo lá o design e vamos lá, faz um desenho, faz isso, faz aquilo. Aconteceu esses problemas esses dias com os elevadores, né? Então a gente já tinha todas as orientações, os elevadores já tinham as informações, mas eu fui lá de forma lúdica, colocar todos os desenhos que pode, que não pode. Não aperte com chave, no fogo no elevador, a água para não cair, enfim. Porque só assim é que as pessoas conseguem entender aquela comunicação. Parece que o desenho, eu acho que pode ser até a nossa educação, né? Quando a gente lê um livro com desenho, a gente fixa mais o que está lendo do que quando a gente está lendo mesmo. Uma só sugestão que tem, né? sido implantada recentemente em uma assembleia que eu participei, né? E fiquei surpresa porque, como jurídico, né, de um condomínio, nós não recomendamos a inclusão de outros assuntos diversos, porque nada se vota. Mas o que é que o síndico deste determinado condomínio faz? Briga, né? Ele traz uma mesinha, briga, né? bota um chazinho, um biscoitinho e encerra a assembleia. Aí o pessoal, oxe, e os outros assuntos? Não, os outros assuntos agora a gente vai vamos conversar. Pega um chazinho, pega um cafezinho, pega um biscoitinho. Gente, olha, tivemos um problema aqui a respeito do animalzinho. Pessoal, vamos conversar com os nossos vizinhos, quem tem animal. Quer dizer, ele encerra a assembleia, chama o pessoal para fazer um lanchinho e daí ele conversa já vai sobre os outros assuntos. Então tem libera o jurídico, né? E quer dizer, todo mundo libera o jurídico, todo mundo doido para ir embora. E aí ele chama a atenção para esse tema que era polêmico lá no condomínio dele, né? Tava dando muita dor de cabeça e as pessoas começam a voltar e não, mas é porque gente, peraí, aqui ninguém tá acusando ninguém. O que é que a gente pode fazer? Você tem cachorro, bacana. Eu não tenho. Como é que a gente pode chegar no meio termo? O que é que a gente pode fazer para a gente viver bem? É só isso que está incomodando. Quer dizer, eu achei excelente a sacada dele, né? Muito de convidar para... São cases, né? Já tá só case, olha aí, ó. Por isso que eu falo que é um segmento complexo, mas não é complicado, tá? Dá para entrar e sair tranquilamente. Doutor Francisco, a gente participa aí dos eventos Brasil afora e, particularmente, eu tenho a satisfação de ver uma OAB Alagoas atuante, né? Há anos atrás já tinham essa formação, já tinham comissão, mas só que a gente não via tanta atuação, tá? Modestamente eu falo, como a gente vê esse ano, nessa gestão, nessa pegada de vocês. E para o segmento dos advogados, eu vejo como enriquecedor. Eu vejo como uma entrega de valor para o advogado. Você, diante da presidência aí hoje, o que é que a OAB tem mais para nos entregar, tá? Para nos entregar, desculpa,
para entregar o segmento condominial, uma vez que eu não sou advogado, tá? Que fique registrado aí nos anais do Segue a Pauta. Ainda não, né, Tiago? Tá? Não. Ainda não. Eu não sou advogado. E o que é que vocês têm buscado, tá? E a entrega para o segmento, para os síndicos também, que tá bem bacana isso aí. O que, como eu ressaltei no início, a OAB cumpre a sua função social, que é levar a informação também sobre, nesse caso específico, o direito condominial para a população. A gente vê as pessoas indo aos eventos levando suas dores, né? Já vimos situações em que síndicos, né, subsíndicos, conselheiros foram aos eventos para narrar situações concretas e até mesmo buscar uma saída naquele momento. Teve até um caso específico em que um grupo, o corpo diretivo completo estava no evento, né? E foi uma troca bacana de conversa, de informações. A OAB, de fato, é a segunda gestão que traz a Comissão de Direito Condominial, porque até então ela ainda estava inserida na Comissão de Direito Imobiliário, né? Então, de certa forma, conseguiu se desgarrar. E nessa gestão em específico do presidente Wagner Paz, eu estou como presidente, né? Nádia como vice, Tiago como membro, e a gente tem galgado os eventos nesse sentido, de proporcionar para todos os envolvidos do segmento essa troca de informações, né? Ninguém está ali para palestrar e dar aula, porque não é pretensão nossa, né? Muito menos dizer que a gente sabe mais que qualquer um. Você vê que é interessante, viu, doutor Francisco? Imagina a gente busca uma orientação, a gente busca uma defesa, né, junto ao advogado, e daí a própria instituição abre as portas para a sociedade. Isso. Que fica a dica aí, tá? Para o CRA, para o CRC, para o CREA, fazer mais momentos no segmento condominial, onde a gente possa abrir as portas para que nós síndicos possam discutir assuntos e falar nossas dores, né? E talvez sair com algumas receitas, né? Conhecer profissionais novos, né? Isso aqui não é uma mesa da verdade, isso aqui não é uma verdade absoluta, né? Então, que fique aberta aí essa ideia para que novas instituições participem de momentos como esse. Eu vou falar uma coisa aqui para o doutor Tiago, né? Ele me falando que é especialista no direito imobiliário, né? E a gente vê, assim, o Cresce, ele não auxilia muito até os próprios corretores com relação a diferenciais na hora da venda, né? O que acontece? Quando o condomínio ele não tem uma documentação bem feita, quando ele está em débito com a Receita Federal, com a Receita Municipal, tudo isso desvaloriza o imóvel, né? E aí, assim, nessa área, o que o Cresce, eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas o que ele está fazendo nesse sentido de orientar os corretores? Porque eu vejo o pessoal na gana de vender, mas não se preocupa com como é que aquele condômino, aquela pessoa que está comprando um sonho dela, vai receber aquilo ali. Rapaz, me deu uma parte. Ela lhe chamou de senhor. Eita! Tá muito formal esse negócio, Na hein? verdade, não é uma característica do Segue a Pauta, essa formalidade, esse negócio todo. Inclusive eu vou fazer Mas duas eu acho- proposições aqui. Não é? A senhora, né? Primeiro, Cida, que eu não vou lhe responder como senhora. Inclusive, sugiro dentro da nossa informalidade, somos todos amigos, que inclusive, da minha parte, você pode Chamar tirar... de Tiago. Eu sei que você tem identificação com o nome, né? Mesmo que temos uma grafia totalmente Conheço, distinta, mas o doutor pode tirar, pode só simplesmente me chamar de Tiago. Ótimo. Pode dispensar o senhor para que também não seja chamada de senhora. Já registrei. Cadê a caneta aqui? E isso não entenda como uma ameaça. Isso ela tocou na hora. Mas antes de falar um pouquinho, até porque essa sua pergunta, ela é tema de um programa inteiro. Sim. Mas antes disso, eu também quero dizer que eu estou, pelo terceiro ano consecutivo, como vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário, mas na OAB de Pernambuco. A gente fica lá flutuando entre esses dois estados maravilhosos e estamos lá Alagoas é muito mais bonito. Veja, eu não vou publicamente Não, dar notas. eu já tô mas Eu não falando. vou não. publicamente dar Alagoas, notas para me 10, né? Pernambuco, 10, diga, doutor. E aí também. E aí quero aproveitar e mandar Olha lá. Quero aproveitar e mandar um abraço para nossa querida presidente da comissão, que é a querida Érica Lócio, também nossa secretária Paloma Fiamma. E dizer que amanhã nós estaremos lá na OAB Pernambuco fazendo um evento falando para a Jovem Advocacia e vamos fazer uma divulgação maciça já do Segue a Pauta. Pode ter certeza que o número de seguidores vai aumentar.
A gente tem em Pernambuco também um mercado muito afeto a essa qualificação. Não é? O pessoal busca informação de todas as suas formas, então eu tenho certeza que você vai ter também. Inclusive, certamente teremos convidados também do nosso mercado pernambucano, dos nossos vizinhos aqui. Acho que vai ser bem enriquecedor para todos nós. Perfeito. Cida, eu não vou aqui simplesmente dizer o que o Cresce deixa e o que o Cresce não deixa de fazer, mas eu vou limitar os papéis rapidamente, para a gente já começar a discutir esse tema num segundo momento. Mas veja, o papel do corretor, ele é simplesmente de fazer a intermediação. Tá? A intermediação. Então, você tem um imóvel para vender, seja você construtora ou seja uma pessoa física, e eu tenho interesse de comprar. Então, o papel do corretor, ele deve se limitar a simplesmente fazer essa aproximação. E aí sim, eu já vou puxar mais uma vez a sardinha para nós advogados. Cabe ao adquirente consultar um advogado, seja para qualquer tipo de situação. Aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado. Então, todo esse procedimento, toda essa situação, a elaboração das promessas de compra e venda, ou do próprio contrato de compra e venda, orientamos que necessariamente seja feito através de um advogado. É o advogado e o especialista na área de direito imobiliário que detém o conhecimento para poder, inclusive, desarmar algumas situações que podem colocar aquela compra, trazer alguma instabilidade para aquela aquisição. Como você falou, você sabe que tem uma pesquisa que diz que apenas 1/3 da população vai comprar durante a vida toda apenas um imóvel. Então, acho que isso é mais do que um sonho, né? A aquisição do imóvel ela tá mais do que um sonho. Então, você tem que ter muita responsabilidade nesse momento. Então, a gente não pode, né? Acho que os colegas aqui concordam, a gente não pode atribuir essa responsabilidade ao corretor. Essa responsabilidade, e a gente também vai trazer essa pauta aqui de maneira bem desenvolvida. Perfeito. Essa pauta e esse papel é do advogado especialista na área para poder subsidiar e validar aquela compra e, na medida do possível, que aquela compra não se torne um grande problema para o adquirente. Perfeito. Deixa eu fazer só uma consideração. Concordo plenamente com o Tiago. Agora a gente vê hoje um fenômeno que são vários advogados, né, se registrando no Cresce para tirar a carteirinha, para poder participar dessa intermediação. Então já há um acréscimo, querendo ou não, na qualificação de alguns corretores nesse sentido. Muito legal. Ano passado, inclusive, eu participei de um evento específico do Cresce, aliás, de 2, em que eu vi a presidência atual, não vou dizer quantos eventos eles fizeram, porque eu não acompanho de fato, mas eu vi algumas divulgações, e nesse específico que eu participei, inclusive na própria OAB, foi um evento do Cresce na OAB, com temas correlatos à corretagem e também ao próprio universo jurídico. Né? Na ocasião, eu tive a oportunidade de falar sobre a locação por temporada, nos imóveis residenciais, principalmente, né? E tinha um público interessado, um público de corretores que estavam ali querendo mais informações, né? Então, eu acredito que tem um andamento, mas, de fato, quem faz o acompanhamento seria um advogado especializado na área, né? E não necessariamente apenas o corretor. E tem sido até uma gestão diferenciada dessa nova presidência, né? O Sérgio Cabral tem feito um trabalho bem compromissado. A gente vê bem atuante, muita divulgação de evento, curso gratuito, curso de capacitação para o corretor em si. Muito então a legal. gente só reitera que realmente a gente tem que separar as estações e não pode colocar na conta do Cresce eventuais responsabilidades que são quando eu falo dos advogados. Não, mas a gente está difundindo conhecimento. Difundir conhecimento, né? Para a gente não achar que a responsabilidade é do corretor, quando Isso. na verdade é da quem está comprando imóvel que tem que contratar também. um advogado para validar a operação. Exatamente isso que eu ia falar. A pergunta foi como, para que quem está comprando saber com quem vai falar e quem vai chamar para poder auxiliar naquela compra, para ele não entrar numa furada, né? Gente, eu me dou por satisfeito, tá? Esse primeiro momento aqui, esse programa 001 do Segue a Pauta podcast. Agradeço a presença de vocês, né? Esse momento aqui ímpar, tá? E desejo muita sorte e muito sucesso para todos nós nesse novo projeto, né? Tiago, suas considerações finais, por favor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse projeto com vocês. Vida longa ao Segue a Pauta, né? Que possamos estar juntos aqui por muito e muito tempo e que
pessoal também tem uma interação. Eu sei que vocês vão abrir a possibilidade do pessoal sugerir temas. Sim. Então, nada melhor do que a gente falar, responder, né? Responder de acordo com as temáticas que forem propostas pelos nossos queridos, não sei se a gente chama só telespectadores, mas enfim, os nossos seguidores, né? É a palavra da moda e vamos lá, né? Vamos lá. Doutora Nádia? Bom, desejar sucesso, né? Vai ser repetitivo, mas desejar muito sucesso, né? Que o Segue a Pauta formato 2023, o Segue a Pauta Momento Jurídico seja muito bem aceito, muito bem recepcionado pelos nossos seguidores, pelos nossos telespectadores, porque o objetivo continua sendo o mesmo e cada vez mais profissionalizado, que é trazer o segmento, que é educação. O conhecimento, ele é libertador. Quando a gente fala de educação, não estamos nos referindo à educação doméstica, mas à educação do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista com fundamento, com embasamento, seja para o condômino, seja para o síndico, seja para o prestador, o que eu devo oferecer, o que é que eu tenho de direito, o que é que eu posso exigir, quais são as minhas obrigações, né? Enquanto síndico, como que eu posso atuar, como que eu posso intervir, como que eu posso mediar determinadas situações. Então, esse é o objetivo principal do Segue a Pauta e, em consequência, do Segue a Pauta Momento Jurídico. E será realmente um grande prazer estar ladeada com os amigos, juntamente com a Cida e Tiago, à frente desse Segue a Pauta Momento Jurídico. Rapaz, imagina o que vem por aí. As considerações da doutora é quase uma aula, viu? Né? Você viu aí? Eu fiquei calada, assim, só olhando. Veja o que é que eu passo. Tiago e Cida, não esqueçam de mencionar que a Comissão de Direito Condominial da OAB de Alagoas está trazendo, né, está apresentando o Ensíndicos, né, terceira edição. Então, por favor... Já tá soltando spoiler, já estou tá vendo? soltando spoiler. Pode Por não, favor, não pode não. encerrar o programa sem dar, né, aquela pontinha, porque as vagas serão limitadas. Eu entendi porque ele estava falando que quando você falou assim, Tiago, no direito condominial, disse, não quero Deus me livre, porque senão ele vai ser dispensado de casa. Tá vendo? Imagina o que é que eu passo. Doutor Francisco. O spoiler que ela deu, eu já ia comentar aqui, mas já foi adiantado. Na verdade, nos despedindo hoje, mas já com vontade de retornar aqui, né, e com esse projeto belíssimo, né, não só conduzido por vocês, trazendo esse viés, digamos, mais para a categoria dos síndicos, né, prestadores de serviço, administradoras, e nós também à frente dessa questão mais jurídica, né. Os eventos, eu entendo que até o Segue a Pauta será um grande difusor dos eventos da própria comissão ou de qualquer outro evento que vier De qualquer outro evento, a ser aberto. realizado, né? A gente não está só falando de Tiago, Nádia e Francisco. Tiago também é um grande fomentador da área. Nós temos pessoas de outros estados, inclusive, que têm parcerias, né, conosco, seja aqui em Alagoas e até fora mesmo, né? Ano passado a gente teve a felicidade de participar de alguns projetos, inclusive palestrando, e isso tem que se repetir e continuar ao longo dos anos, porque não pode ser matéria morta, né, de vivenciar apenas um momento, né? Então, isso aqui é mais um ponto de partida para a nossa categoria e para todos que estão envolvidos nessa área. Perfeito. Cida Azevedo, suas considerações. Então, gente, gratidão a todos vocês que ficaram com a gente até esse momento, né? Que compartilharam com a gente esse primeiro programa, aos nossos patrocinadores que acreditaram no projeto, né? E já, assim, a gente já ligou, nem perguntaram duas vezes, já entraram com a gente nesse processo. E eu quero pedir a vocês, né? Que se inscrevam em nosso canal no YouTube, Segue a Pauta, nos siga nas redes sociais, siga o Segue a Pauta, siga o cida.síndica, @Tiago Correia. Lá, doutor Tiago. Vamos lá, @Tiago.carvalho.oliveira. Eita, vai lá, Nádia. @Nádia Correia ADV. Pronto. @Francisco Vasco JR de Júnior. Pronto, então vocês sigam todas essas redes, compartilhem esse conhecimento, esse programa vai trazer muito conteúdo para vocês, muita coisa boa, então assim, obrigada, foi um prazer. Tô tão triste já porque vai acabar. Mas, né? Mas tem mais, próxima semana, na quinta-feira a gente tá aqui de novo, né, Tiago? Isso aí. Ok, pessoal, gratidão, fiquem com Deus. Até mais. Até mais, tchau, tchau.